Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1, depois o versículo 3 ao 6 e depois o 14, tá? Juízes, capítulo 6. O tema da mensagem desta noite: Gideão do medo à fé. Amém? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo de número 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo de número 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo de número 14. Então se virou o Senhor para ele e disse para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos agora entregar a Ti mais uma vez o controle da nossa mente e do nosso coração. Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, tira agora as preocupações, as ansiedades, Pai, o cansaço, as distrações, Pai, que nós possamos nesta noite ouvir a Tua voz, que possamos sair daqui fortalecidos, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai. Levanta aquele que está caído, Senhor, fortalece os joelhos trôpegos, Pai, para que nós possamos, ó Deus, andar no caminho da Tua obediência. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, o tema: Gideão do medo à fé. Amados, após a vitória de Débora e Baraque contra o rei Jabim e o seu comandante Sísera, que haviam no capítulo 5 lutado contra Israel, oprimido contra Israel por 20 anos, a Bíblia então nos mostra que em Juízes 5:31, Deus deu descanso ao povo por 40 anos. E aí, irmãos, a dificuldade do povo de Israel era justamente se manter de pé. E essa é a dificuldade, de uma forma geral, do povo de Deus. Porque muitas vezes nós estamos sendo assediados pelo mundo, estamos sendo assediados pelas heresias, pelas falsas religiões, por situações que não são do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra nessa noite, através de Juízes capítulo 6, que quando o povo se afastava do Senhor, o povo de Israel ficava exposto a um novo ciclo de oposição dos seus inimigos. E é assim que acontece. Famílias inteiras estavam reféns do medo por causa da ação dos seus adversários. E entre eles, irmãos, entre as famílias que estavam sofrendo, estava a família de Gideão e da sua casa. Então foi num momento de muita dificuldade para Israel, porque você imagina, vamos colocar nos dias de hoje, você ir ao mercado, fazer as suas compras, chegar com as suas compras em casa e, de repente, pessoas invadirem o seu lar, invadirem a sua casa e roubarem tudo aquilo que você foi ao mercado comprar e outras coisas mais. Então isso tudo foi debilitando, irmãos, foi debilitando o povo de Israel, foi trazendo problemas e dificuldades à caminhada do povo de Deus. E foi nesse contexto que o Senhor separou o 5º juiz sobre Israel, que foi Gideão, o único juiz que teve um encontro pessoal com o anjo do Senhor. Ou seja, uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, verdadeiramente algo tremendo, irmãos, porque o Senhor apareceria para Gideão para receber de Gideão a sua oferta e a sua adoração. E o Gideão, quando teve um encontro com o Senhor, ele diz lá no versículo 22, Juízes 6:22, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Meus irmãos, quem tem uma experiência com o Senhor, quem tem uma experiência com o Eterno, quem tem uma experiência com o Altíssimo, aleluia, nunca mais é o mesmo, aleluia.
Talvez você tenha entrado aqui, irmãos, vivendo um tempo onde o inimigo está dilapidando a sua vida, tirando situações materiais de você, atacando a sua família, atacando o seu ministério, mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor vai te fortalecer para você vencer esses inimigos. Aleluia! A história desse juiz é um grande testemunho de fé, irmãos, no momento de grande opressão para o povo de Deus. Por quê? Porque Gideão representava a terceira geração dos hebreus que já estavam habitando a terra de Canaã. Isso é muito importante, porque nós estamos vendo aqui que essa situação não se deu no deserto. A situação não se deu no período que o povo ainda não havia conquistado Canaã. A situação difícil estava acontecendo na terra da promessa. Ou seja, no lugar onde eles deveriam estar desfrutando da fidelidade do Senhor, eles estavam colhendo dificuldades. E eu quero dizer para você que a culpa do que está acontecendo na tua vida ou na minha vida não pertence ao Senhor. Porque a Bíblia diz que cada um deve examinar a sua própria vida. Cada um deve examinar os seus próprios caminhos, irmãos, e ver se realmente nós estamos em obediência. Aleluia! Mas o povo não perseverava em fidelidade e com facilidade se esqueciam do Senhor. O livro de Juízes é isso. Nada mais do que um ciclo de repetição, de obediência e desobediência, obediência e desobediência. Quase 350 anos em que o povo, irmãos, infelizmente, manifestou uma facilidade muito grande para se desviar da palavra do Senhor. Mas o Senhor nos lembra nessa noite. Vamos lá em Tiago 1:25. Oh, aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Tiago 1:25, a Bíblia nos fala algo tremendo, irmãos, que representa aquilo que nós precisamos viver no contexto da nova aliança. Tiago, capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, Deus havia preparado todas as coisas. Se você está aqui nessa noite, você precisa crer que em Cristo, Deus já preparou o melhor dessa terra para você e para a tua família. E quando eu digo melhor dessa terra, eu não estou falando de bens materiais, não. Eu não estou falando de riquezas desse mundo. Eu estou falando de abundância de vida e paz na presença do Senhor. Por que que era a terra de Canaã, irmãos? Era o tempo de descanso para um povo que outrora foi escravo no Egito. Quantos aqui eram escravos antes de Jesus? Todos nós, irmãos. Todos nós, de alguma forma, servíamos ao inimigo. Éramos dominados pelas paixões da nossa carne. Éramos dominados pelo poder do pecado. Mas eu quero dizer para você que se você estiver em Cristo, daqui a pouquinho, eu e você estaremos na Canaã celestial. Aleluia! Oh, aleluia! Mas o povo, irmão, se esquecia de tudo aquilo que Moisés havia falado. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que através de Moisés, Deus falou ao povo: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. E aí, irmãos, Deus vai descrevendo essa terra em Deuteronômio 8, 7, versículo 7, porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Versículo 9, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, irmãos, nós aqui estragamos muitas vezes a bênção que o Senhor tem para nós. Porque em Cristo a Bíblia diz que nós temos acesso a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Diga amém por isso. Amém. Aleluia! Então perceba que, embora o povo estivesse na terra prometida, eles estavam distantes do abençoador. E muitos crentes estão vivendo assim, irmãos. Eles são co-herdeiros com Cristo, mas estão amedrontados. São crentes que estão vivendo nesses últimos dias amedrontados pelo inimigo. Espiritualmente, como eu falei agora, estão assentados com Cristo, mas através, irmãos, do caminho da desobediência, estão colhendo opressão e medo. Quantos cristãos nesses últimos dias, ao invés de desfrutar da presença do Senhor, de estar tendo a paz que excede a todo entendimento, estão vivendo como as tribos de Israel estavam vivendo na terra de Canaã, no período da desobediência.
Mas eu quero dizer para você, irmãos, que o caminho proposto pela desobediência sempre vai prometer felicidade rápida. Não é assim que o diabo faz? Vem para cá que é melhor. Olha, não precisa ir para a igreja, não precisa ler a Bíblia, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa buscar Deus, não precisa fazer isso tudo que vocês fazem, não. Mas eu quero lembrar para vocês que o caminho da desobediência, ele promete felicidade rápida, mas com ele virá o desgosto. A desobediência promete liberdade, mas ela escraviza. Ela promete vida, mas gera morte. E Israel se esquecia disso, irmãos. Aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, que cruzou o Jordão, que havia visto a coluna de fogo, a nuvem, a rocha que os acompanhava, distanciou-se do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 2. Você está entendendo, irmãos, a mensagem? Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 2, versículos 11 a 13. Olha aí o retrato de como estava o povo, não é? Porque houve essa brecha da desobediência. Juízes capítulo 2, versículos 11 a 13, diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Versículo 13, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Meu Deus do céu. Não só deixaram o Senhor para servir outros deuses, para servir aos ídolos daquelas nações cananeias, como também diz o capítulo 3, versículos 5 a 6, que eles começaram a dar os seus filhos em casamento com as mulheres das outras nações. Então o povo começou a se misturar, irmãos, com o mundo daquele tempo. É como se hoje nós estivéssemos observando exatamente o que a igreja do Senhor tem feito em muitas partes do planeta. A igreja está o quê? Tomando a forma do mundo, irmãos. No lugar das pessoas lá fora olharem para nós e nos verem como um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, as pessoas estão olhando para a igreja e não estão conseguindo distinguir mais o que é povo de Deus e o que é mundo. Irmãos, é uma palavra de alerta para todos nós. Ontem mesmo o Senhor usou a nossa pastora, estávamos acompanhando ela, né, numa outra igreja, e o Senhor também falou sobre esse detalhe, irmãos. Satanás continua a fazer o mesmo para atingir a igreja por meio das alianças que não agradam a Deus. Por quê? Porque Satanás sabe que se ele nos colocar diante de pessoas, seja através de casamento ou associações, não é, com pessoas que não servem ao Senhor, ele vai começar a nos afastar do caminho de Deus. Quantos cristãos abrindo guarda da sua vida para aquilo que não é do Senhor? Mas eu quero dizer para você nessa noite que no altar de Deus, que é a tua vida, ninguém pode substituir o autor e o consumador da tua fé. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Então nós precisamos o quê? Aliar o conhecimento à prática. Não adianta só nós conhecermos a palavra. Porque o diabo, irmãos, ele conhece e treme diante do Senhor. Só que para ele não tem mais jeito, ele já está julgado. Mas quem está vivo aí, diga glória a Deus. Há esperança para você e para mim. Se nós ainda não estamos obedecendo ao Senhor, é noite de conserto, irmãos. Provérbios 14, 16 diz que o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Então, se nós somos povo de Deus, se Israel era povo do Senhor, por que ainda essa inclinação, esse gosto pela desobediência? Não há como colher coisas boas quando nós vivemos longe dos planos de Deus, irmãos. E a Bíblia nos mostra que o povo de Deus estava tendo prejuízos materiais. A Bíblia diz que eles estavam ficando debilitados. Juízes 6, 2 a 6, diz que o povo estava se escondendo em cavernas, em covas e fortificações. Vamos lá para você ver. Juízes capítulo 6, versículo de número 2 e o 6, diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Meu Deus! Olha, o medo levou aquele povo, as tribos de Israel, a se esconder, irmãos. E é assim que o Senhor quer que nós hajamos, façamos? É assim que o Senhor quer que nós nos comportemos diante da ação do inimigo? Não. A Bíblia diz que em Cristo nós temos autoridade sobre Satanás e seus demônios.
Mas para isso nós temos que pagar o preço da obediência. Para isso nós temos que fazer como o Senhor esperava que Israel fizesse. Porque o medo, ele vem, irmãos, para nos paralisar. Satanás, ele sabe trabalhar com o medo, ele vem para tentar nos paralisar, para enfraquecer a nossa fé, para nos trazer incredulidade, para roubar a nossa paz e para fazer com que acreditemos que os nossos problemas são maiores que o nosso Deus. Mas eu quero lembrar para você nessa noite que você serve ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos impossíveis. Aleluia! Então é este Deus que está aqui nesta noite para pelejar pela tua vida. Eu não sei o que você tem perdido nesses últimos dias. Pode ser um casamento, pode ser a paz de espírito, pode ser a paz da alma, pode ser a comunhão com Deus. Eu não sei o que o inimigo tem roubado de você. Mas eu sei do seguinte, que se você nessa noite clamar o Senhor virá em teu socorro. Aleluia! Aquele que clama jamais ficará sem resposta, irmãos. E em meio aos infiéis, Deus encontrou o jovem Gideão. Os estudiosos acreditam que Gideão tinha cerca de 30 anos nesse momento. E graças a Deus pelos remanescentes. Sabe por quê? Porque nós somos os remanescentes da igreja que está se apostatando. Quem aqui serve ao Senhor de verdade? Amém? Amém? Então você é o remanescente fiel. Porque nesse momento existe uma igreja que não quer congregar. Neste momento existe uma igreja que não quer buscar ao Senhor. Neste momento, nessa mesma hora, existe uma igreja que não quer nem ouvir a palavra. É a igreja desviada, é a igreja a qual o amor se esfriou. Mas eu posso olhar aqui e ver nessa noite uma igreja que está de pé na presença do Senhor. Aleluia! Mesmo vivendo na mesma situação dos demais israelitas, irmãos, exposto aos mesmos inimigos, Gideão não se entregou ao medo. Isso é muito importante. Aconteça o que acontecer, o medo é algo inerente à nossa natureza humana. Não se cobre, porque de repente você está sentindo medo. É normal. Os estudiosos dizem que a bravura é a capacidade de enfrentarmos situações difíceis sem o medo, enquanto ser corajoso aponta para o fato de enfrentarmos situações difíceis mesmo quando nós estamos com medo. Então eu posso olhar aqui pela fé e ver muitos bravos, homens valentes e mulheres valentes na presença do Senhor. Nessa noite tem muito Gideão aqui nessa igreja e Deus vai nos dar vitória, irmãos. Aleluia! A Bíblia diz que Deus viu coragem em Gideão. Prova disso foi que o próprio anjo do Senhor, lá em Juízes 6,12, falou: olha, você é homem valente. Às vezes, irmão, nós não temos noção de como estamos atravessando o tempo difícil, mas estamos atravessando. Talvez você esteja atravessando um momento de dificuldade familiar, de doenças, de enfermidade na tua família, mas você não parou. Você pode falar comigo: eu não vou parar. Eu não vou parar, aleluia, você não vai parar. Naquele momento, irmãos, enquanto os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente saqueavam as ovelhas, os bois, os jumentos e toda a provisão das famílias, durante um período de 7 anos, que não são 7 dias, Gideão não desistia de prover o sustento para ele e para a sua casa. Gideão não entregou os pontos. Você pode falar para o seu irmão: não entregue os pontos nessa noite. Aleluia! Gideão era uma exceção. E isso nos deixa um alerta, irmãos. Nós precisamos deixar os lugares escorregadios. Nós precisamos sair de situações que vão trazer embaraço à nossa vida, porque enquanto as pessoas estavam se escondendo e não estavam querendo mais produzir, ali estava Gideão trabalhando pelo bem da sua casa e da sua família. Aconteça o que acontecer, você não vai desistir da tua família, da tua casa, aleluia, daquilo que o Senhor entregou para você. Eu te pergunto nessa noite, o que tem feito você cair? Será que é a idolatria, uma idolatria do coração? Serão as bebidas, as drogas? Será o fascínio que o mundo exerce sobre a tua vida ou sobre a minha vida? O que tem nos feito cair como igreja, o que tem nos escravizado, irmãos? Porque é tudo isso que o Senhor quer que nós deixemos diante do seu altar, porque o Senhor quer nos entregar uma grande vitória. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas infelizmente a Bíblia diz que após a morte de Josué, irmãos, as tribos de Israel ficaram desunidas e vulneráveis à ação dos seus inimigos. Eles se esqueceram do propósito da santidade. E eu quero dizer para você que a santidade não é só ter a Bíblia em casa. Ser santo não é só vir à igreja. Ser santo é um estilo de vida que nos aproxima de Deus. É termos a mente de Cristo.
é termos o coração de Cristo. Essa santidade, ela se externa na maneira como nós nos comportamos, como nós falamos, como nós nos dirigimos às pessoas, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia! Então a Bíblia diz que o Senhor espera que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. O Senhor fala que nós somos como luzeiros neste mundo. Irmãos, eu preciso refletir a glória do Senhor. Aleluia! As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua vida e ter você como uma referência de fé, como uma referência de testemunho, como alguém confiável, uma pessoa que você vai poder chegar nela, abrir o seu coração e você vai orar por aquela pessoa, você vai interceder, você vai estender a mão. Mas parece que hoje os cristãos estão buscando no mundo as referências de fé. As pessoas estão olhando para os influenciadores, para as pessoas que estão na internet aí, irmãos, que não têm compromisso com a tua vida e com a minha vida. Sabe por quê? Foi dito isso ontem, muito bem colocado pela nossa pastora, porque Deus levantou pastores para cuidar da nossa vida. Então, quando você precisar de ajuda, recorra ao Senhor em primeiro lugar, mas você sabe que na igreja dele, Deus levantou homens e mulheres para pastorear a sua vida. Aleluia! Deus não nos criou para o sofrimento, mas Satanás está torcendo para que nos desviemos da fé, para que ele possa executar o seu plano. E qual é o plano do diabo, irmãos? Roubar a nossa paz e nos distanciar de Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 12. Aleluia! Nós temos que ter muito cuidado. Se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já caminha na presença do Senhor, você precisa entender qual é a estratégia de Satanás. Porque agora você tem um inimigo espiritual. Glória a Deus. Diz assim Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Irmãos, tem gente brincando com a graça de Deus. Tem gente que ora está luz, ora está trevas. Ora está na presença, ora está fora da presença. Como se a paciência de Deus, irmãos, fosse assim algo muito... Mas eu quero dizer para vocês que a graça de Deus tem limite. Você pode dizer, a graça de Deus tem limite. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo que há em vós. O Espírito Santo habita na minha vida e habita na tua vida. Glória a Deus por isso. Então você precisa honrar a presença do Senhor na tua vida e na minha vida, para que nós não venhamos a dar a oportunidade para que Satanás, irmãos, nos leve a experimentar coisas piores do que aquilo que nós experimentávamos antes de Jesus. Porque essa é a proposta de Satanás. Quando conscientemente escolhemos o caminho da idolatria e trocamos a verdade pela mentira, nós desprezamos a salvação. Aleluia! Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus que em dado momento Israel clamou ao Senhor. Tem pessoas que por um tempo parece que se esqueceram dos benefícios de Deus. Se esqueceram da obra da salvação, se esqueceram que desceram as águas, que fizeram uma aliança com o Senhor, mas graças a Deus, nesse momento a Bíblia diz que Israel clamou ao Senhor, e como um Pai misericordioso, o Senhor ouviu o clamor daquele povo. Aleluia! Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está aqui ouvindo o teu clamor. Talvez você esteja aqui buscando por você e por outra pessoa, talvez por alguém da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Eu quero dizer para você que o Senhor está aqui contemplando as nossas vidas. Aleluia! Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Irmãos, o nosso Deus não é como ídolos das nações. A Bíblia diz que os ídolos têm mãos que não apalpam, têm nariz e não cheiram, olhos e não veem. Eles não podem fazer nada, porque um ídolo foi feito pelas mãos dos homens. Mas nós servimos ao Deus vivo e poderoso, ao Criador e o sustentador de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Deus ouviu o clamor de Israel. Aleluia! Vamos lá em Juízes capítulo 6. Deixa marcadinho em Juízes 6, tá, irmãos? Por gentileza.
porque, vez por outra, nós vamos aí voltar ao nosso texto. Juízes 6, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 7, tá? Do 7 ao 10. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Versículo 10, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses amorreus em cuja terra habitais, contudo não deste ouvidos à minha voz. Meu Deus do céu, meus irmãos, Deus sempre antecipou as coisas para o seu povo. E quando o povo começava a desalinhar do propósito de Deus, Deus levantava os profetas. Deus levantava pessoas para alertar o povo do seu mau caminho. Aleluia! Queridos, Deus sempre avisava ao seu povo, fosse pelos profetas, fosse pela boca do próprio Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa referência de fé e conduta. Você pode dizer, a palavra de Deus é a minha referência de fé e conduta. Aleluia! Agir por fé é caminhar contra a esperança, irmãos. É crer que Deus vai fazer o impossível. Talvez você ache que já chegou no fundo do poço. O homem pode ter dito, ó, não tem mais jeito. Olha, essa situação, nem qualquer advogado não vai conseguir. O juiz já decretou, né? O médico já falou. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos diante do Deus que tudo pode fazer. Ele chama à existência aquilo que não existe. Aleluia! E aqui que entra em cena, irmãos, o chamado desse grande herói da fé. Porque Gideão se submeteu às regras de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Para nós vivenciarmos milagres, nós temos que entrar na dimensão do Senhor. É por isso que o nosso culto a Deus é em espírito e em verdade. Querem que eu cante, né? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Oh, irmãos, é andar pela fé. É você crer que enquanto você está fazendo a obra, enquanto você está obedecendo, Deus está trabalhando a teu favor. Ainda que você não veja, irmãos, no mundo espiritual, a Bíblia diz que a palavra do Senhor está firmada. As promessas de Deus para a tua vida não cairão por terra. Aleluia! Mas enquanto a maioria das famílias fugiam para os montes, irmãos, Gideão provavelmente durante a noite colhia o trigo e durante o dia malhava o trigo no lagar, numa espécie de cisterna feita na rocha, um lugar de difícil acesso, que não era para malhar o trigo, mas era para prensar as uvas. Porque, irmãos, quando o homem e a mulher de Deus sabem o que precisa ser feito, nós pedimos ao Senhor força e estratégia e a gente vai até o fim. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Por quê? Porque a gente sabe o que Deus quer de nós. Como eu falei lá no início da mensagem, o problema nunca está no Senhor. Porque o nosso Deus é santo, nosso Deus é fiel, nosso Deus é poderoso. Então o Gideão nos ensina a planejar o nosso trabalho, a organizar o nosso tempo e os recursos que temos em mãos, irmãos. Lembra da pandemia? Quantas pessoas durante a pandemia se tornaram empreendedores? Porque no momento em que haviam só dificuldades, teve gente que viu facilidade. Teve gente melhor que viu oportunidade. Então Gideão, ele não parou de trabalhar. Diga, eu não posso parar de trabalhar. Deus também quer isso de nós, irmãos. Paulo, como missionário sobrevivente de tempos difíceis, ele diz lá em 2 Coríntios 12:10, que ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando ele estava fraco, então ele estava forte. Irmãos, muitas vezes o Senhor vai confundir a sabedoria dos sábios e a força dos poderosos, porque Ele vai usar aquilo que você tem em mãos. Pode ser um carro velho, pode ser uma casa velha, pode ser um trabalho simples, pode ser uma renda menor, mas quando Deus abençoa, quando a bênção de Deus te alcança, você se torna um bem-aventurado na presença dEle. Aleluia! Oh, a fé que Gideão manifestava em meio à crise, irmãos, conseguia prover a alimentação para ele e para a sua casa. Eu quero profetizar nessa noite, receba essa palavra, que as crises que você está enfrentando não vão te paralisar. Você não vai ficar no meio do caminho. Amém? A murmuração não vai encontrar vez na tua vida. Aleluia.
Eu quero profetizar isso, irmãos. Deus vai te dar estratégias. Confia nessa noite as tuas obras ao Senhor e a Bíblia diz que os teus desígnios serão estabelecidos. Irmão, Gideão usou o lagar ao invés da eira. Ele precisou adaptar a sua forma de produzir, de aprimorar aquela produção. Mas mesmo diante das dificuldades, o lagar ainda era o local mais seguro para ele poder, o quê? Realizar o seu trabalho. Eu não sei, o Senhor está falando diferente nessa noite. Eu não sei como é que você tem feito para dar conta da tua vida. Talvez você olhe, meu Deus, é muito insignificante o que eu tenho. Mas, irmãos, deixa a cena ali e se afasta um pouquinho para você entender o mover de Deus na tua vida. Deus tem te trazido até aqui com aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar essa obra na tua vida. Aleluia! Eu creio, irmãos, que você não vai ficar preso eternamente a essas dificuldades. Gideão adaptou-se na crise e não deixou de produzir por causa da preguiça. Tem gente que fica igual a Chiquinha do Chaves. Fica, né? Dando desculpa para não fazer o que tem que fazer. Mas, irmão, mas eu ainda não tenho aquele telefone, eu ainda não tenho aquela máquina, eu ainda não tenho o carro que eu queria, eu ainda não tenho a casa, eu ainda não tenho o trabalho, mas seja fiel no pouco, que sobre muito o Senhor vai te colocar. Pegue, se agarre às oportunidades presentes e não fique se agarrando com aquilo que você ainda não tem. Use a fé para alcançar o que você não tem, mas trabalhe com o hoje, no presente, com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Aleluia! E aí, irmãos, o anjo do Senhor aparece lá em capítulo 6, versículo 12, e vê esse homem trabalhando com aquilo que ele tem. Por isso que ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. É o que o Senhor fala para Gideão. Deus viu Gideão, por isso num dia de trabalho exaustivo, a Bíblia diz que o Senhor falou para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Por quê, irmãos? Deus sabia que malhar o trigo no lagar haveria de demandar de Gideão muita disposição, porque no lugar de você, né, que era feito para você pisar nas uvas para gerar o vinho, né, aquele extrato para depois virar vinho, ali Gideão estava trabalhando o trigo. Então tem coisas, irmãos, que às vezes nós passamos na nossa vida que nós não entendemos, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Melhor é o fim das coisas. Você pode dizer para o seu irmão, melhor é o fim das coisas. Aleluia! Apesar de Gideão fazer parte de um clã fraco, humilde ou sem influência, e achar que a sua família era de uma condição social que o desqualificava, lá em Juízes 6,16, tornou o Senhor, diz assim a palavra, tornou o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, é o poder de Deus na nossa vida. Nós não podemos fazer nada. O que nós podemos diante de uma doença? O que nós podemos diante dos poderosos dessa terra, de pessoas endinheiradas, de pessoas mal intencionadas, de pessoas que muitas vezes querem ver o nosso mal, mas no Senhor a nossa vitória é certa. No Senhor faremos proezas, diz a palavra do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que reconhecendo Gideão que estava diante do anjo do Senhor, ele ofertou a Deus. A Bíblia fala que ele colocou a oferta do cabrito e os bolos asmos com o caldo numa pedra, e o anjo tocou a ponta do cajado e a sua oferta subiu com o fogo da penha, consumindo a carne e os bolos, nos mostrando o seguinte, que antes de nós tomarmos posse daquilo que Deus quer nos usar, daquilo que Deus quer fazer de forma tremenda na nossa vida, nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar com o altar da nossa vida em dia, irmãos, porque a comunhão com Deus é essencial para aqueles que foram chamados para grandes embates. Eu quero lembrar para você que está aqui nessa noite que nós representamos a igreja que vai ver o arrebatamento. Você está acompanhando a quantidade de sinais, a quantidade de coisas que estão acontecendo ao redor do planeta? Nesse momento está acontecendo terremoto, nesse momento está acontecendo guerras, rumores de guerras. Aqui no Rio mesmo chove bomba, irmão. Agora está vindo bomba por drone. As coisas estão acontecendo, mas em meio a tudo isso, aleluia, o Senhor tem conservado os fiéis da terra. Aleluia! Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Então, após restaurar o altar que estava em ruínas, na hora em que o sacrifício da noite era habitualmente oferecido, aleluia, oh, glória a Deus, nós não podemos, irmãos, nós não podemos, melhor dizendo, nós não podemos desistir daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Após edificar um altar para Deus em Ofra, Gideão agora precisava destruir
o altar de Baal do seu pai e cortar o poste ídolo junto a esse altar. Esse foi o segundo passo após a intimidade de Gideão com o Senhor. Está lá no versículo 25 a 26. Aleluia! Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cime deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Meu Deus! Deus está nos mostrando o seguinte, que se nós quisermos experiências com Deus, nós precisaremos romper com o fútil legado, com as tradições que não agradam a Deus. E me perdoe dizer, às vezes são tradições familiares. Tradições que nos alcançaram por meio de princípios religiosos, por meio de folclore, por meio de cultura do mundo, que nós precisamos abrir mão para realizar o que Deus quer na nossa vida. Jesus falou lá em Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Irmãos, deve ter sido difícil a beça para Gideão derrubar o altar do seu pai. Porque a Bíblia nos mostra que até os vizinhos do pai de Gideão ficaram irados com a sua atitude. Porque tem gente, irmãos, que está preso aos ídolos. Tem gente que financia, que ama, que constrói, que edifica, que planeja, que ajuda as atitudes idólatras. Mas a Bíblia também fala que Joás, o pai de Gideão, acabou entendendo o plano de Deus. Porque quando um é alcançado pelo Senhor, nós cremos que a promessa de salvação se estende a toda a casa. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Irmãos, a idolatria e os altares profanos precisam sair dos nossos lares e dos nossos corações. E aí Gideão começa, irmãos, porque Gideão ele tinha, uma necessidade de sinais. Tem gente, tem cristão que tem essa necessidade. Senhor, se esse emprego é para mim, faz que quando eu passar ali pelo viaduto da Gardena, eu olhe para aquela lagoa e veja um jacaré. Pede coisas assim, né? Ou que passe 10 fuscas vermelhos. ou que pôs aqui no meu quintal um corvo. Coisa que nem tem aqui, né? Seria mesmo um sinal tremendo. Mas Gideão tinha, irmãos, ele pediu sinais. Gideão, na verdade, não precisava provar ao Senhor em nada para obedecê-lo. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, nós simplesmente temos que obedecer. Deus nos revela a sua palavra, a sua vontade, e a sua vontade é o melhor para a nossa vida. Deus já havia exposto toda a vontade para Gideão, dizendo que se ele fosse na força do Senhor, ele livraria Israel. Então é nisso que nós temos que confiar. O Senhor te vê como santo, separado para ele, ande como santo e separado para ele. O Senhor diz que a tua casa pertence ao Senhor e que você vai servir a ele com a tua casa, com a tua família. Confie nessa promessa até o fim. Aleluia! Gideão nunca iria imaginar que iria vencer os 135 mil inimigos de Israel, irmãos, com buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. Por quê? Porque Deus não usaria o conhecimento militar, o pouco conhecimento militar que Israel tinha nesse momento. Não seria pela capacidade de Israel física de vencer os seus inimigos, mas pela fé e pela obediência. Irmãos, os recursos humanos muitas vezes são limitados, mas eu quero dizer para você que a nossa fé nos leva a alcançar lugares ilimitados. Em Deus nós podemos fazer grandes coisas para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Após ver, aleluia, que Deus deixou o orvalho molhar uma porção de lã sem molhar a terra em volta dela, e que na noite seguinte Deus deixou a lã seca no meio da terra molhada, agora o guerreiro de Deus se levanta para uma batalha extremamente diferente, onde o nome do Senhor seria glorificado através de poucos, irmãos. Porque o Senhor faz grandes coisas usando poucos. Às vezes nós nos achamos, assim, pequenos, nos achamos assim, indignos, às vezes, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos ou daquilo para que o Senhor está te chamando. Mas eu quero dizer para você que Deus capacita os chamados. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus capacita os chamados. Aleluia! A Bíblia diz que Gideão conduziu seu exército de 32 mil israelitas para o campo de conflito contra 135 mil midianitas. Irmãos, era uma desvantagem militar de 4 contra 1. Estamos falando de povos aperfeiçoados em guerra e, além do mais, estavam em número maior do que Israel. E Deus realizaria algo mais extraordinário com Gideão e seus soldados. Por quê?
Porque Deus não quer nunca que nós venhamos a dizer, depois de uma grande vitória, o meu braço conquistou esse feito. Ah, foi o meu recurso, foi a minha sabedoria, foram os meus estudos. Irmãos, o cristão verdadeiro sabe que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertence ao Senhor. Qualquer tipo de vitória, da menor a maior aos nossos olhos, nós rendemos honras e louvores a Deus. Porque nós sabemos que a nossa dependência vem dele, irmãos. Nós vimos aí, me perdoe voltar a esse tema, mas nós vimos na pandemia o quanto valeu o ar que nós respiramos. Lá em Manaus, quantas pessoas morreram porque não tinham cilindro de oxigênio. Em outras partes do Brasil. E o Senhor nos dá esse ar de graça. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Meus irmãos, se nós estamos vivos, é sinal de que as coisas podem mudar na nossa vida se nós acreditarmos. Na segunda etapa, Deus mandou embora, aleluia, primeiramente, 22 mil homens tímidos e medrosos voltariam para casa e os midianitas ficariam com uma vantagem ainda de 13,5 homens contra 1. Mas como Deus queria provar a fé de Gideão, na segunda etapa Deus mandou embora mais 9.700 israelitas, deixando Gideão com apenas 300 soldados que souberam beber água sem descuidar do inimigo. Porque, aquela leva que saiu bebeu água igual o cachorro, com a língua, sem olhar o que estava acontecendo em volta. Mas o verdadeiro guerreiro, irmão, o que ele faz? Ele está vigiando e orando. Ele levou, aqueles homens que foram separados, os 300, estavam levando a água até a sua boca, dizendo o seguinte, a mensagem que o Senhor nos mostra é que em todos os momentos nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Porque Satanás está rondando como leão procurando alguém para devorar. Quando Deus quer ser glorificado, irmãos, ninguém pode impedir. Para vencer o inimigo, cada soldado israelita teria que vencer a 450 do exército inimigo. Percebam o tamanho do desafio. Ninguém pode impedir e ninguém poderia impedir o propósito de Deus para Gideão e para o seu povo. O que Deus estava querendo mostrar é que na redução das forças militares de Israel, nunca poderia haver a chance do homem de se engrandecer. E às vezes, irmãos, Deus permite a situação ficar num nível tão crítico, seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, ou até mesmo na vida espiritual, para que você entenda que a tua dependência, a tua confiança precisa estar totalmente no Senhor. Porque o homem, por melhor intenção que ele tenha, todos nós somos falhos, somos imperfeitos, somos limitados. Usando uma estratégia que não fez nenhum sentido, irmãos, em termos militares, a pequena tropa de Gideão venceria o exército dos midianitas apenas com trombetas, cântaros vazios e tochas. Vamos lá, no capítulo 7, versículo de número 16. Aleluia! Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Ah, meu pai, você já imaginou? Você, de repente, vamos contextualizar para os dias de hoje, onde os países estão usando drones, onde os países mais modernos têm tanques de guerra avançados, submarinos, helicópteros, aviões que têm um poder altíssimo de bombardeio. Naquele tempo, havia espada, havia lança e, de repente, diz o versículo 16, o Senhor manda que o seu povo vá nas mãos com trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. Ah, irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque quando Deus fala, muitas vezes a gente ainda fica, Senhor, é isso mesmo? É dessa forma que eu preciso enfrentar o que está aí pela frente? Aleluia! Enquanto no acampamento, irmãos, no vale haviam inimigos como gafanhotos, armados e equipados, Deus confundiria a lógica da guerra. 1 Coríntios 1,19, a Bíblia diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por quê? Porque a estratégia virá do Senhor para a tua vida. Você crê nisso? A estratégia virá do Senhor para a tua vida. Após ter o seu exército diminuído, então, Gideão foi informado pelo Senhor que ele e o seu moço Purá deveriam ir ao arraial para ouvirem algo da parte dos inimigos que conversavam, inimigos esses que pareciam como gafanhotos. Está lá no versículo 12, olha lá, de Juízes capítulo 7. Olha aí a quantidade dos inimigos. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão.
e eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Meu Deus, você imagina o efeito psicológico, né? Do que esses homens, como a confiança desses guerreiros, desses valentes de Gideão, precisava estar no Senhor. Para que eles não olhassem o tamanho dos inimigos, o tamanho da multidão de inimigos. Porque, como eu falei lá no início da mensagem, o inimigo quer que nós achemos que não há mais saída, irmãos. Ele tem o prazer de pintar um quadro tão feio para você desacreditar das promessas do Senhor. Mas eu quero lembrar para você que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia! Ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa vida, irmãos. Deus fez de tudo para que Gideão apenas o obedecesse. Aleluia! Versículo de número 15. Olha lá. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, o adorou. E tornou o arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Irmãos, essa guerra pertencia ao Senhor. Deus sempre, antes de nos entregar o milagre, Ele nos coloca num período probatório, Ele nos prova, Ele prova o nosso coração, para que nós deixemos todas as seguranças desse mundo para aprender a confiar só nele. É difícil, irmão? Muito. Porque usar a fé, você vai precisar largar todas as tuas seguranças. Você vai precisar estar totalmente desaterrado deste mundo, das suas seguranças, das suas certezas, das suas convicções, para deixar a palavra de Deus guiar a tua vida por completo. Aleluia! Essa vitória de Israel era uma demonstração de que o próprio Senhor havia estabelecido meios sobrenaturais. Vamos lá em Efésios capítulo 6, já estamos chegando ao final, tá, irmãos? Efésios capítulo 6, nós temos que aprender a lutar com as armas espirituais. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 11 e depois o versículo 18. Efésios 6, 10 a 11 e depois o versículo 18. Diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu Deus do céu. Irmãos, quando nós entendermos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo lá fora, nós vamos entender que o Senhor vai nos levar por caminhos maravilhosos. Que nós vamos chegar, irmãos, muito além do que nós imaginamos. Porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Pensa nas coisas boas que Deus tem para você. O que Deus tem para você é melhor do que você pensa, do que eu imagino. Deus sempre nos surpreende. Você pode dizer, Deus vai me surpreender. Aleluia! Glória a Deus, 2 Coríntios 10, 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, era uma guerra totalmente regida, planejada, organizada pelo Senhor. E após Israel se organizar em três frentes, equipados de tochas acesas, cântaros vazios e trombetas, Deus deu a ordem para a vitória. E aí, irmãos, quando chega esse momento é muito gostoso. Porque a obediência, a gente tem que pagar um preço pela obediência, né? A gente tem que orar, a gente jejua, a gente se consagra, a gente se congrega, a gente vem à casa do Senhor, a gente intercede pelos irmãos, pelos impossíveis da igreja, por todos os santos, como diz a Bíblia, por aqueles que estão aí precisando. Mas quando chega o momento da bênção do Senhor ser materializada na nossa vida, nós vamos glorificar de pé, como diz aí fora. Aleluia. Você vai glorificar de pé, meus irmãos? Aleluia. Está chegando o tempo da bênção na tua vida. Pode ser hoje, irmãos. Pode ser hoje que você vai vencer essa multidão. Aleluia. Os israelitas fizeram um grande barulho, tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra, espada do Senhor e espada de Gideão. Isso nos ensina também, irmãos, que nós precisamos estar com os nossos líderes, com aqueles que o Senhor tem levantado. Você tem orado pela minha vida? Você tem orado pela vida da pastora Fernanda, do pastor Luiz? Você tem orado pela vida do diácono Roberto, né, que é o líder dos diáconos, dos obreiros da casa do Senhor? Então nós precisamos estar nas mesmas lutas, nos mesmos objetivos que os líderes que o Senhor tem levantado na nossa vida estão.
Com apenas 300 homens, a tática de Gideão provocou medo no acampamento dos midianitas, que acreditaram que estavam sendo atacados por um grande exército de inimigos, de maneira que começaram a se matar uns aos outros. Irmãos, Deus vai confundir o inimigo na tua vida. Eu não sei como é que vai fazer, como é que o Senhor vai fazer, o que Deus vai permitir você vivenciar, mas vai ser um momento maravilhoso, porque a Bíblia diz que eles começaram a se matar com a espada uns aos outros e outros tantos fugiram para o Rio Jordão. Foi assim, 135 mil homens ouvindo o som de 300 vasos sendo quebrados e 300 homens gritando, cercado por tochas de fogo, gerou um medo, gerou um espanto, que eles não entenderam nada, o espírito de confusão veio sobre eles, e ali mesmo o Senhor deu como vitória definitiva para o povo de Israel. E a Bíblia diz que dali em diante, Israel teve paz por 40 anos. Eu quero dizer para você que esse inimigo velho, essa situação antiga na tua vida, essas situações que vão desgastando relacionamento, que vai desgastando situações no teu trabalho, na tua família, tudo isso vai se reverter em coisas tremendas na presença do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que Gideão e seu exército trouxeram a cabeça de Oreb e Zeeb por 40 anos e Israel teve paz. Vamos lá em Juízes 8, 28. Aleluia! Glória a Deus. Deus maravilhoso. Eu vou chamar a equipe de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Juízes capítulo 8, versículo 28. Glória a Deus. Aleluia. 8, 28, diz assim, a palavra do Senhor. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais, vou repetir, talvez você não tenha ouvido, apesar da altura do microfone, mas nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Irmãos, o que Deus tem para você é muito melhor, para mim também, é muito melhor do que dinheiro, do que prata, do que ouro. É a paz que excede a todo entendimento. É você poder deitar a tua cabecinha no travesseiro e descansar nas promessas do Senhor. Saber que Deus está cuidando da tua vida, está cuidando da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus sobrinhos, da tua parentela, aleluia. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando do teu trabalho, Deus está cuidando do seu ministério. Mas a única coisa que o Senhor te pede, para você não esquecer, é que você não venha se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Que você continue firme nas promessas do Senhor. Que você e eu não sejamos como Israel no tempo dos juízes, que vivia uma temporada de bênção na presença do Senhor, mas que, vez por outra, de tempos em tempos, eles decaíam, eles saíam do propósito de Deus. Eu creio, irmãos, que nessa noite o Senhor está levantando neste lugar um povo firme, um povo perseverante, um povo que tem uma fé que não se abala por aquilo que ele vê, por aquilo que nós vemos. Eu sei que os dias são maus, os desafios são grandes, irmãos. Cada um aqui tem uma história, tem uma situação, né? A receber de Deus uma visitação. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai dar vitória à tua vida. O Senhor vai dar vitória à tua família. O Senhor vai dar vitória a esta igreja. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Porque a graça de Deus, a mesma graça, mesmo lá no Antigo Testamento, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, alcançava Israel. E nessa noite a graça do Senhor, ela nos alcança através do poder da sua palavra. Amém? Então eu vou pedir para a equipe de louvor louvar o hino, que você possa nesta noite, irmãos,